Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tava um pouquinho com problema de conexão, por isso que a gente deu uma atrasadinha. Minha internet tá com uma pequena lentidão aqui, mas agora parece que tudo foi resolvido. Um pouquinho atrasado, 5 minutinhos, mas acho que não vai fazer mal não. Qualquer coisa a gente prolonga mais 5 minutinhos. A gente hoje tem muitas dúvidas legais para poder tirar, a gente recebeu nas nossas caixinhas. Falar um pouquinho sobre a LGPD no agro, né? Esse tema que vai entrar para a gente agora, peraí que eu vou só aceitar, Michele. Para a gente no agro, em agosto, teve suma importância para todo mundo. Então, vamos ficar atentos, vamos aproveitar essa oportunidade para tirar algumas dúvidas, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Luiz, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. E hoje eu sou advogado, né? Eu trabalho só com questões do agro mesmo, e muito trabalhando com produtores rurais. E eu também, além disso, sou professor de algumas pós-graduações, sou atualmente mestrando e produtor rural, que talvez seja o mais interessante disso tudo. Michelle está com pequenos problemas ali para ajustar o celular dela. Aí, boa Está noite, conseguindo, pessoal. tá conseguindo ver a gente? Está me ouvindo certinho, Michelle? Tudo tranquilo com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Michele, por favor, se presente. Eu já fiz as honras, já me apresentei, pode ficar à vontade. Tá bom, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu sou a Michele, sou advogada, sócia do Martins e Kozak Advogados aqui de Uberlândia. Sou especializada em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho da LGPD e como são as consequências dessa nova lei no agronegócio, né? Não é isso, Luiz? Isso mesmo. Então, pessoal, a LGPD que vai entrar em vigor agora e que tem muita gente despreparada ainda. E é muito comum o produtor rural, ele não se vê como uma empresa, talvez, mas ele é suscetível também à Lei Geral de Proteção de Dados e, inclusive, é um grande problema que muitos vão enfrentar. Né, Michele? Eu gostaria já de começar perguntando, né, algumas das perguntas que a gente recebeu hoje. Vou passar a bola para você já. E a partir de quando vai começar a valer a LGPD, né? E o que que o produtor rural tem que se preocupar com ela? Tá ok, Luiz. Então, a LGPD ela já teve algumas mudanças aí com relação à entrada em vigência, principalmente por causa da pandemia desse ano, né? Originalmente ela ia entrar em vigor agora, em agosto de 2020, mas em razão da pandemia houveram algumas modificações legislativas aí e a lei ficou para 2021. Mas ela tem aí uma vigência diferente, que é importante a gente mencionar aqui, de duas datas diferentes para algumas partes da lei. Como assim, né? É meio confuso pensar que a lei vai entrar em vigência por partes. Mas no caso da LGPD, o legislador e depois as pessoas que decidiram pela sua postergação em razão da pandemia, entenderam que as empresas precisam de mais tempo para se adequar e aí colocaram aí dois momentos diferentes para ela entrar em vigência, né? Então a gente vai ter primeiro o marco de maio de 2021, que é quando as empresas têm que estar realmente adequadas para a LGPD, seja empresa, seja produtor rural, seja um empreendedor, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí à frente, e ele já tem que ter assim um plano de proteção de dados implantado no seu negócio. Agora, em agosto de 2021, é que a Agência Nacional, que nós também vamos falar um pouquinho aí, vai começar a cobrar dessas empresas e desses empreendedores efetivamente a implantação do plano de proteção de dados dentro dos seus negócios. Aqui eu só quero fazer um acréscimo aqui, porque às vezes a pessoa tá aí pensando na sua casa, falou, não, então se eu só vou ser punido pela LGPD em agosto de 2021, por que que eu vou deixar, eu não posso deixar para me adequar em agosto de 2021, né? Realmente é uma pergunta interessante, mas você tem que se adequar até maio, porque por mais que você só vá ser punido pela LGPD em agosto de 2021, outras leis que já existem no Brasil podem te punir, né? Elas podem aí entender que você não está cumprindo a legislação de proteção de dados e, portanto, você tem sim que responder em razão de alguma violação, alguma outra infração que eventualmente a sua empresa pode cometer.
E, inclusive, pessoal, muitas vezes a gente não dá o devido valor ao que é um dado. Um dado é uma coisa que hoje a gente vende sem até saber, na maioria das vezes, e que às vezes traz uma complexidade desse negócio jurídico que ultrapassa uma esfera que a gente nem sabe que existe. Eu estava lendo alguns casos e realmente me assustei. Casos, por exemplo, de vazamento de dados anonimizados, né, que a Michelle vai até explicar para a gente o que é a anonimização de dados depois, Uhum. nos quais a pessoa consegue identificar a outra com dados anonimizados. Dados anonimizados são, teoricamente, dados que não podem ser descriptografados, né, Michelle? É isso aí, Luiz. Pois é, essa questão de proteção de dados, ela é muito séria. E muita gente ainda me pergunta assim, se a lei pegou, né? Que é o termo que a gente fala, não, essa lei não vai pegar, isso não vai acontecer, nós não vamos ser cobrados sobre isso, principalmente aí empreendedores e gestores de algumas empresas. Mas olha só, essa lei já pegou, principalmente por causa da pandemia, né? Ela acelerou ainda essa questão de proteção de dados. Porque veja quanto a gente está sendo exigido de trabalhar de forma remota, né? E aí a gente ainda fica mais suscetível aí de qualquer violação ou vazamento ou invasão de privacidade, em razão até dessa questão da pandemia que era imprevisível. E aí, se for pensar em casos que já aconteceram, tem N. E assim, tanto a nível mundial quanto nacional. Um recente aqui do Brasil é o da Caixa Tem. A Caixa Tem é a entidade que paga os auxílios emergenciais aí para as pessoas em razão da pandemia. E ela, algum tempo atrás, algumas semanas, foi divulgado que um grupo de hackers, né, tentaram invadir o sistema, não só para pegar o dinheiro das pessoas, como para roubar os dados, para fraudar essas identidades e aí acessar também os valores que essas pessoas teriam direito. Então, assim, esse é um caso do Brasil que é recente, tem o caso da Uber, do Google, do Facebook, enfim. A gente poderia ficar uma live inteira aqui só contando casos de invasão de privacidade, Luiz. Não, sem dúvida. Tiveram, inclusive, empresas grandes, pessoal. Netflix já teve dado vazado. Salvo engano, a Amazon também, em determinada Sim, época, teve dado vazado. A AOL, que é a América Online, teve dados vazados. Então, a gente acha que, na verdade, a gente está um pouquinho atrasado já na questão da produção de dados. A Europa já exatamente. tem leis rodando e eles entendem a importância disso. Tanto é que hoje, eu acho que 8 ou 9 das 10 maiores empresas do mundo, elas gerem dados. Só para a gente ver o potencial que isso tem e provavelmente se é rentável assim, tem alguma coisa por trás. Então, a lei de proteção de dados vem muito, muito para isso. E já voltando para o nosso agro, né, que é o tema de hoje, Michele, uma dúvida que todo mundo tem, vou deixar você explanar melhor. Quais são os dados que no caso o produtor rural, que é o nosso enfoque aqui hoje, ele tem que proteger? É dado de funcionário, é dado de fornecedor? Que são esses dados? É CPF, é nome? O que é Uhum. isso? Então, Luiz, é interessante porque cada setor tem suas peculiaridades, vamos dizer assim, né? As especificidades. O agronegócio também não é diferente. No caso do agronegócio, o que o produtor rural, o empreendedor, enfim, o dono do negócio tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com dados pessoais, dados sensíveis, que é a terminologia que a lei utiliza. Mas o que é dado pessoal, o que é dado sensível? Dado pessoal, gente, é qualquer informação que essa pessoa, produtor rural ou empresa que trabalha na área rural, pega de uma outra pessoa, coleta, né, essa informação de uma outra pessoa e utiliza no seu negócio. Então, por exemplo, eu preciso emitir uma nota fiscal. Eu fui lá e solicitei o CPF, o RG, o endereço, o telefone, o e-mail. Todas essas informações são dados pessoais do titular, né? Então, essas informações, o produtor rural ou qualquer empreendedor, ele tem que sim garantir uma privacidade, uma segurança para esses titulares, né? Ah, não, mas então são só de clientes? Não, são de todas as pessoas físicas que você se relaciona no seu negócio e que você coleta informações delas. Então, por exemplo, o seu parceiro de negócio, o seu fornecedor, a revenda de qual você compra, se tiver algum dado de pessoa física, com relação à produção em si. Hoje a gente vê como o agro é muito tecnológico, né? O uso aí de aplicativos, de máquinas com inteligência artificial, isso é cada vez mais rotineiro, né, no agronegócio, até para alavancar aí a produtividade do nosso Brasil.
Mas essas informações aí de geolocalização, de produtividade, de colheita, de análise financeira dessas lavouras, por exemplo, sempre que são associadas a uma pessoa física, ela também é um dado que você tem que se preocupar. Porque sempre que alguma informação, seja direta ou indiretamente, ela é passiva de identificar alguma pessoa, você já é sujeito à LGPD. É importante falar, Luiz, que a LGPD ela não vem para punir ninguém, não é o intuito da LGPD. O intuito da LGPD, na verdade, é promover cada vez mais negócios seguros. Tanto é que o mundo já está voltado para isso, né? Tem empresas a nível mundial que já operam com a legislação de proteção de dados, por exemplo, lá na União Europeia, que já tem um regulamento já muito antes que o Brasil, né? E que elas exigem que os seus parceiros, os seus fornecedores, efetivamente estejam de acordo com uma legislação de proteção de dados, ou seja, eles garantam que essas informações que eles utilizam estejam seguras, né? Então, isso é muito importante, não só para o titular dos dados, mas também para o seu negócio. Isso vai valorizar cada vez mais a sua empresa ou o seu produto, enfim. E aí, como você disse antes aí, tem um famoso jargão aqui na parte de proteção de dados que fala que a informação é o novo petróleo, né? Então, tanto é que você mencionou aí que as empresas que trabalham com informações ou dados são aquelas que hoje estão mais valorizadas de modo geral aí no mundo. Então, gente, informação move o mundo, né? A informação para você saber se a sua lavoura precisa de um ajuste de defensivo, enfim, de qualquer coisa, como que ela pode melhorar, como você pode fazer diferente, isso tudo é informação. E essas informações influenciam o mundo, influenciam o seu negócio. Então, você tem sim que se preocupar com elas. Os dados E, e, é, engra- sensíveis. Ah, pode e falar, é Luiz. engraçado, né? A gente fica falando às vezes umas coisas muito mirabolantes, por exemplo, os dados dos fornecedores, não, não. E a gente para pensar, hoje eu estava pensando aqui, eu recebi um currículo, e o currículo ele tem dados pessoais. Então, Muitos, o mero currículo que eu recebi no meu e-mail ele teria que passar por um tratamento de dados. É isso? exatamente. Hoje, se for pensar, um contato no WhatsApp. Você mandou um WhatsApp para um cliente seu e falou: olha, então tá, vamos fechar, me passa seu nome e seu telefone. Bom, já são dois dados pessoais, você já tem o nome dele e o telefone, né? Então, essa coleta de informações que hoje é facilitada, porque você pega por telefone, você pega por WhatsApp, por N aplicativos, por sites, de forma física mesmo, né, por escrito, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Porque a partir de agora, essa lei vai exigir, sim, que você tenha um tratamento adequado, né? O que é o tratamento adequado? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela discrimina uma série de condições que a empresa, o empreendedor, enfim, quem está ali com esses dados dessas pessoas, tem que cumprir para garantir que a privacidade dessa pessoa vai ser assegurada. Por mais que o negócio dele precise daquelas informações, ele vai utilizar de forma responsável, de forma segura, né, no intuito de utilizar apenas para que ele precisa e para que o titular também possa ter certeza de que a empresa é realmente um empreendimento que se preocupa com ele, né? Hoje em dia, se for pensar quanto a nossa privacidade vale, né? A gente vai em qualquer lugar aí, eles te pedem uma série de informações. Muita gente nunca parou para pensar o que esse povo faz com essas informações que eles estão me pedindo, né? Eles guardam aí eternamente essas ligações, às vezes, que a gente recebe aí indesejadas. Não, um banco tal que eu nunca fui na vida, nunca entrei, nunca liguei, me ligou me oferecendo serviço. De onde esse povo achou meu telefone, achou meus dados e tem tudo. Então, até para evitar esse tipo de situação, a Lei Geral de Dados também veio para formalizar a forma como as empresas utilizam de forma responsável os dados das pessoas, seja de Até funcionários, né? porque quem nunca trocou dado por desconto na farmácia, né? A gente acha que é uma realidade muito distante, mas aquele cara que te pede o CPF lá para falar assim, olha, se você me passar seu CPF, eu ver se você tem um desconto. Pessoal, ele está comprando seu dado. Claramente ele está pegando o seu CPF. Para que ele quer seu CPF? É um tipo de coisa. Mas aí, pessoal, é importante dizer também, a gente não tem como a gente brigar contra o mundo, né? O Facebook pega seus dados, o Instagram, que a gente está aqui hoje, pega seus dados e usa eles. De certa forma consentido, apesar de que eu duvido que alguém lê aqueles termos e condições que eles apresentam para a gente, mas é consentido, para a gente poder usar. Mas vou voltar aqui, Michele,
um negócio legal também, que uma pergunta que me surgiu de um cliente. Ele me falou, então, porque, pessoal, para que eu tenha acesso aos dados de uma pessoa e possa utilizá-los, eu tenho que ter autorização expressa. É até um consentimento um pouquinho mais complexo do que seria normalmente, mas não cabe a gente falar disso aqui agora. Ele falou, olha, se eu vou contratar então um colaborador, eu preciso pegar o consentimento dele para pegar os dados dele, para poder registrar ele. É isso aí, Luiz. A lei, ela, na verdade, ela elenca algumas hipóteses de fundamentação para justificar por que você vai coletar os dados, né? Então, o consentimento é uma delas. E geralmente ele é o mais falado porque ele é o mais É fácil o de que se gera entender. discussão É o também, que né? gera, um dos que mais Até gera que ponto discussão. você está consentindo com o Instagram? Porque se você Exatamente. não consentir, você não vai usar? Como que é? Pois é, na verdade, aplicativo você não tem escolha, né? Se você não Não. consente, você não utiliza. Então, isso também vai mudar. Mas voltando aqui à sua pergunta com relação aos funcionários, então, a partir da LGPD é importante sim que você faça uma revisão de contratos, uma revisão de uma série de termos que você utiliza, e aí até inclusive de como implementar a LGPD aí na sua empresa. E a questão de incluir cláusulas nos contratos, seja de funcionário, de parceiro, de prestador de serviço, de fornecedor, de cliente, com relação à LGPD, é de suma importância. E aí, o consentimento é uma das formas que você pode incluir. Olha, eu quero te contratar para prestar um serviço tal para mim. E aí você consente que eu vou solicitar de vocês o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, o seu estado civil e o seu telefone, porque eu preciso dessas informações para constar no meu banco de dados, para lançar no e-social, para realizar os pagamentos necessários aí para o INSS, para o FGTS, etc. Então, é importante sim que as pessoas agora atualizem as suas formas de contratação. Isso também vai mudar. E é uma forma de te dar segurança para você, que é empresa, produtor rural, ou até mesmo para quem está cedendo essas informações. Vai achar, olha, realmente a empresa vai precisar disso para fazer. Eu tenho que dar. Se eu não É. der meu nome, o CPF, como é que ela vai conseguir cumprir com as obrigações dela, né? E é importante mencionar essa questão dos contratos, que assim, às vezes o produtor ainda não adaptou o contrato dele, mas os bancos já adaptaram, viu? Os Já. bancos já adaptaram, as revendas de insumos já adaptaram. Então, assim, não que são inimigos também, pessoal, mas é porque eles lidam de uma maneira mais constante com a revisão do material jurídico deles, se a gente pode dizer dessa forma. E, Já. Michele, uma figura que eu acho interessante também, que surgiu com a Lei de Proteção de Dados, é a figura do encarregado, né? É uma figura, de certa forma, até holística, ninguém sabe como funciona exatamente até hoje. É Todo verdade. mundo sabe que tem um encarregado. Agora, o que que essa pessoa de fato faz? Quem que é o encarregado de dados? Pessoal, só para apresentar para vocês, o encarregado de dados seria uma pessoa. Vou deixar você explicar, né, Michele? Vai ser mais fácil. O que é esse encarregado de dados na empresa? O LG. que ele faz? E vamos tentar vincular no agronegócio aqui no caso prático. Então, realmente, Luiz, o encarregado, ou o DPO, né, que é conhecido também aí em razão da legislação da União Europeia, ele é uma figura realmente muito ainda indefinida pela LGPD, né? Hoje se fala muito, mas ninguém tem certeza de nada, vamos dizer assim. Mas o encarregado, ele é uma figura que vai ter que estar presente em todas as empresas. O que que ele faz? Ele vai participar do plano de criação, de implementação e de revisão de proteção de dados dentro de todas as empresas. Então, ele vai cuidar, olha, de gestão de processos, vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa de ajustes, o que precisa modificar, o que mudou, porque as coisas mudam ao longo do tempo e precisam se atualizar também, né? Além disso, ele vai ser a ponte entre o titular de dados, né, a pessoa física ali que tem as suas informações armazenadas lá na empresa ou lá no produtor rural, por quaisquer motivos que sejam, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma outra figura também que é criada para a lei, assim como o encarregado. Então, o encarregado, ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, a lei não define ou exige um ao outro, também não especifica se tem que ser uma pessoa formada em direito, formada em tecnologia ou segurança da informação, ele não exige esse tipo de qualificação. Mas entende-se, até pela experiência que já foi tida lá na União Europeia, em razão do regulamento,
que é aconselhável que essa pessoa seja uma pessoa ligada ao departamento jurídico ou, né, dependendo da segurança da informação ou tecnologia da informação. Por quê? Porque essas pessoas vão conseguir entender melhor, em tese, né, como funcionam os processos dentro da empresa. Nossa, Michel, mas como assim processo? Gente, é como a sua empresa funciona. Olha, eu sou um produtor rural. Eu coleto dados só por ficha física. Ele vai entender quais são os tipos de segurança que ele tem, medidas de segurança, por exemplo, que ele tem que implementar para essas medidas, para essas fichas, para que essas informações não sejam vazadas. Como que essas informações, depois que são transpostas da ficha física para o seu sistema, como que elas vão ficar seguras? É numa nuvem? Tem senha? Vai ter log de acesso? Cada funcionário vai ter acesso diferenciado para saber quem acessou o que, a que horas e de que lugar? Enfim, ele vai cuidar de tudo isso. E sempre que tiver, por exemplo, um incidente de vazamento de dados na sua empresa, se acontecer, é ele quem vai fazer também o link entre a ligação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que vai fiscalizar a efetiva organização da empresa com referência à proteção de dados, e o que ela está fazendo para mitigar os riscos, para reduzir os riscos, ou o que ela já fez. Então, na verdade, ela é uma figura que tem muitas funções. Ele vai treinar os seus funcionários, os seus parceiros, para criar a cultura de proteção de dados dentro da empresa. E ele é uma pessoa que pode ser física ou jurídica, como falei, e pode ser empregada ou terceirizada. Mas ele vai existir para sempre dentro da sua organização, por enquanto, né? Pode ser que futuramente aí a lei mude e essa situação também altere. E é importante mencionar também, porque a gente fica muito nesse negócio de dado, coisa de internet e tudo isso. Mas dado também são questões físicas. O dado não Isso. necessariamente precisa vir da internet, pessoal. Uma folha de ponto, por exemplo, com dados pessoais de uma pessoa, ele é um dado. E ele tem que passar por um tratamento de dados também e ser assim, e ter o consentimento dele se você for utilizar para alguma coisa. Então tem que passar por tudo isso. Mas, voltando aqui, mas, Michele, todo mundo fala que tem que implementar e que a LGPD chegou para ficar. E aí, quando você fala isso, provavelmente para o produtor rural ou para quem trabalha com qualquer outra empresa, como a gente está falando aqui, a primeira coisa que ele pensa é quanto que vai me custar esse negócio de LGPD? É mais um negócio, é mais um custo que eu tenho. É, Quanto custa efetivamente implementar um procedimento de LGPD, por exemplo, um produtor rural que tenha por aí uns, vamos colocar uns 5.000 vinculados, para a gente jogar desde colaboradores, fornecedores, enfim, compradores da mercadoria dele? uhum. Então, Luiz, essa é uma das perguntas que eu mais ouço, né? Nossa, quanto isso vai me custar? Quanto que eu vou ter que investir aí para poder me adequar à LGPD? Essa pergunta, na verdade, eu não tenho uma resposta concreta de valores. E aí eu vou explicar por quê. Gente, mesmo produtor rural, seja o negócio que for, cada um tem um negócio diferente do outro. Pode ser que você seja um produtor rural que produza alho, e o do seu lado também, mas eu tenho certeza que a forma que vocês tocam cada um os seus negócios é diferente. A forma como vocês formam parcerias, se relacionam com o cliente, se vender diretamente, né, é diferente. Então, o que que você tem que saber que você vai ter que investir? Geralmente é isso que eu explico para os meus clientes. Olha, primeiro a gente vai fazer um levantamento lá, um mapeamento de todo o seu negócio e vai entender que tipo de medidas de segurança que já existem para que você trate essas informações de forma devida, garanta a privacidade dessas informações, né, dê a segurança que os titulares deles esperam, seja quem for, parceiro, fornecedor, cliente, funcionário, enfim, né? E o que tem que instalar ali no seu sistema de negócio para que essas coisas, para que essas situações se segurem ainda mais. Então pode ser que o seu produtor rural não tenha nenhuma medida de segurança. Aquela ficha que ele preenche lá de forma física, ele põe no arquivo e fica lá. Todo mundo tem acesso ao arquivo, é só abrir uma gaveta, não tem uma chave, não tem um código, não tem um nada. Então, por exemplo, uma medida de segurança que talvez não fosse custar muito, seria mudar essa forma de arquivo para digital, ou mesmo que ele prefira manter físico, que hoje é muito pouco provável, né? Ele coloque num lugar mais adequado, que o arquivo tenha uma segurança física, que não é acesso de todos, só das pessoas que são autorizadas, que essas pessoas tenham controle de quem acessou, que horas acessou.
de que forma, o que ela acessou, por exemplo. Então, esse é um tipo de medida de segurança. Além dessa questão da medida de segurança, que é tão importante quanto, você vai ter que contratar um profissional para te ajudar na implementação do plano de proteção de dados na sua empresa. Então, ele não vai atuar sozinho. Né? O recomendado é que ele, o produtor rural e mais as outras pessoas que façam parte do negócio dele ali, o contador, ou o departamento financeiro, ou alguém ali da parte técnica mesmo, junte todo mundo e fala, olha, vamos entender como funciona e aí vamos implementar o negócio. Então, tem essa contratação desse profissional, que geralmente é um consultor em proteção de dados, né? Um advogado, um agente aí da TI, e também o DPO, ou encarregado, que você já mencionou aí, Luiz, que também vai ter um investimento, né? Mas o DPO, como é um investimento a longo prazo, ele vai te ajudar a não só implementar a proteção de dados dentro do negócio do produtor rural, como ele também vai manter isso ativo, atualizado e vivo, né? Porque, gente, a gente costuma falar que vazamento, o incidente de vazamento de dados, não é algo que queira, a gente não faz de forma voluntária. Geralmente, isso é um agente externo ou é um erro interno, né? Alguém errou em alguma coisa ali e aí alguma informação vazou. Mas isso Michele, eu é... vou ter que te interromper. A sua câmera tá muito chiada para mim e o áudio tá cortando um pouquinho. Eu não sei se é só para mim ou se é para mais alguém. Vamos ver se alguém Se vocês manifesta aí. puderem falar, pessoal, se tá dando para ouvir, para ver direito, ou se tá com algum problema, só para a gente poder continuar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá? Tá ouvindo? Não, ok, Pronto, então. então tá bom, vou continuar. É, me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas lembrando assim, tá chiando, né? Eu acho que Marisa Dias. sai e entra de novo, Michele, que aí eu te aceito para ver se melhora. Tá, ok. Só um minutinho, pessoal, já volto. O ao vivo tem dessas coisas, né, pessoal? Hoje, quando eu fui começar a live, minha internet não funcionava por nada. Aí agora acontece isso. Mas isso é normal. Vamos esperar ela voltar aqui. A gente continuar essa conversa que tá bem legal. Bem, pessoal, vou dar um oi para quem tá aqui, né? Prestigiando a gente. Deixa eu ver aqui. A Maísa, a Bruna, a Lohane, o Doutor Agnes, tudo bem, Reginaldo? Saudade de ti. A Georgette, o Martins Kozak, a Eliana, Anthony, Dilson, Lainer, a Bárbara, a Rosimari, Leonardo Kozak, tudo bem, Léo? A Renata e a Natália Martins. Só muito obrigado por estarem conosco aqui, acompanhando. Em plena quinta-feira, a Michelle entrou. A Patrícia chegou também. Aí a Michelle voltou. Aí, retornar a câmera aqui, pronto. E aí, pessoal, vocês estão Ah, me ouvindo? Estão me vendo? agora melhorou. Melhorou? Como diz o Luiz, vai entender essas questões tecnológicas, né? Às vezes isso acontece. Luiz, mas Mas assim, então, só para concluir lá o que eu estava falando do investimento, então, na verdade, a gente tem que ver o negócio de cada pessoa. Cada produtor rural vai ter uma característica específica, ainda que eventualmente possa fazer a mesma coisa que o vizinho. E os investimentos que ele tem que fazer são essas, em medidas de segurança, em contratar uma equipe competente para poder realmente instalar, criar e executar a proteção de dados dentro da empresa dele, né, dentro da fazenda, enfim, seja lá qual o negócio que ele efetivamente trate, e também a questão da contratação do encarregado, que é uma pessoa que vai acompanhar ele ali, a empresa dele, por toda a vida. vai ser o novo braço direito do empresário, né? O encarregado de dados. Porque dado Exatamente. tende só a crescer e ficar mais complexo. Não só o tratamento, né? Mas agora, uma outra pergunta que a gente recebeu é quem que vai fiscalizar a implementação dessa LGPD? Pessoal, só lembrando que a lei ela menciona a criação de uma agência nacional de proteção de dados. Só que por questões orçamentárias, até hoje ela não foi efetivada, ela não foi criada. Então,
Para quem que vai sobrar isso aí, Michele? Para ficar de olho nos nossos produtores, se eles estão aplicando ou não, se eles estão tratando ou não os dados, se eles estão pegando os consentimentos ou não para utilização desses dados. É isso aí, Luiz. A Agência Nacional de Dados também é outra figura que, por enquanto, só existe na lei, né? E ela é muito importante. O que que é a Agência Nacional de Proteção de Dados? Gente, ela é uma agência que a lei cria e que ela vai ser criada em algum momento aí, e esperamos que antes da vigência, né, da lei em maio, ela vai fiscalizar todas as pessoas que utilizam e tratam dados, né, e vai punir, se for o caso, também, se essas pessoas não estiverem de acordo com a lei. Para fazer uma analogia aqui para vocês entenderem, por exemplo, na parte de telecomunicações, a gente tem a Anatel, né? A Anatel, ela também legisla, travou a língua aqui, ela também edita leis e resoluções e normas para o melhor funcionamento do setor de telecomunicações, fiscaliza e pune. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ter mais ou menos as mesmas funções. Ela vai criar resoluções e normas específicas referentes à proteção de dados. Ela vai fiscalizar para ver se isso tudo está ocorrendo de acordo com a lei e o que ela criou ali. E também vai punir, eventualmente, se for o caso, né, Luiz? E aí, por enquanto, como ela não existe, quem que vai fiscalizar e quem que vai punir? Gente, a lei ainda não entrou em vigor, mas ela já está sendo utilizada pelo Judiciário brasileiro. Não sei se vocês têm acompanhado aí. Então, por exemplo, esse ano nós já tivemos alguns julgamentos aí do STF que ela já menciona e cita preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados como sendo impeditivos para prosseguimento de algumas situações. Por exemplo, a gente viu com a pandemia aí que o governo federal e outros governos que tentaram acompanhar a atitude do governo federal quiseram, por exemplo, criar aí um aplicativo para controle da disseminação do coronavírus, né, da Covid. E aí, essa questão se tornou um pouco espinhosa, como a gente fala, porque o governo decidiu que ia criar um aplicativo para fazer esse controle, já oficiou as empresas de telecomunicações para que elas enviassem aí a toque de caixa, como a gente diz, todas as informações de todas as pessoas que são clientes ou que não são e que já foram, enfim, que eles tenham lá, e aí seria uma infinidade de pessoas. Imaginem, gente, quem nunca teve um telefone na vida, uma internet, né, uma TV a cabo, enfim, são muitos serviços e muitas empresas. E aí essa questão foi parar no STF, e o STF entendeu que a lei que criou aí essa necessidade das empresas de telecomunicações enviarem as informações para esse aplicativo em específico, carecia de uma série de situações que estava prevista na LGPD e que ela feria a privacidade dos usuários, né, dos titulares de dados, então que não poderia ir para frente. Então pensa, a LGPD não pegou, já pegou. O governo não pôde, a nível federal, por exemplo, não deu andamento mais, abandonou a ideia do aplicativo porque não conseguiu cumprir os requisitos que a LGPD estipulou. Gente, o governo federal não conseguiu criar um aplicativo com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a lei já é para entrar em vigor agora, em maio. Era para entrar em agosto. Pensa como nós estamos despreparados para a lei, né? Então, no caso específico do produtor rural, tem uma série de outras situações. O Código Civil pode punir, eventualmente o Código de Defesa do Consumidor, dependendo do tipo de negócio em específico. Então, os PROCONs aí vão atuar de forma muito, muito forte nisso, enquanto a LGPD não entrar em vigor e depois também. Então, mesmo que ela ainda não esteja em vigor, não exista ainda a Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos no Brasil vários outros entes que vão continuar cobrando, sim, que a LGPD esteja sendo aplicada pelas empresas e principalmente pelos produtores rurais, né? Eu tenho certeza que um desses entes vai ser o Ministério Público, inclusive. Ele certamente vai ficar de olho. O Ministério Público é muito ativo nesse tipo de demanda, ainda mais que esse tipo de demanda afeta uma massa absurda de pessoas. Para não falar que é todo mundo, né? Porque todo mundo é afetado por questões de dados, de venda, de profiling, né? Que a gente fala Uhum. na internet. Tem muito tema ainda, inclusive obscuro, que a lei geral não trouxe solução para a gente e que vai ficar um pouquinho na mão do judiciário também. Exatamente. Questão do profiling, enfim, não vou nem entrar porque senão a live gira em torno disso.
Bom, e assim, o produtor esse ano, pelo menos o do Hortifruti, ele já tem um encargo que começou agora, a partir do dia 1º de agosto, né? Que foi os hortifruti frescos, que foi a questão da rastreabilidade, que também é uma informatização do meio rural, que é trazer como foi produzido, o que foi aplicado, de onde veio esse alimento que chegou na nossa mesa, né? E a LGPD, que agora também, apesar dela estar postergada, a punição dela, né? Ela já está vigente, tudo indica isso. E aí qual que é o negócio? O que que o produtor que não aplicar um procedimento preventivo de LGPD e for fiscalizado quando da punição, como ele pode ser punido? O que que pode acontecer com essa pessoa? Luiz, a LGPD ela traz punições bem graves, assim. O intuito realmente é de fazer não só a conscientização, mas também punir de forma devida, porque a proteção de dados é levado muito a sério, né? Então, ele elenca algumas punições de ordem financeira, ordem moral, e aí vamos falar de algumas aqui que eu entendo que são as mais importantes, talvez, que poderiam afetar. Primeiro, de ordem financeira, né? Que geralmente é que as pessoas mais se preocupam. A LGPD prevê aí a aplicação de multa, uma multa simples ou inclusive multa diária, né, por descumprimento também, no valor de 2% do faturamento bruto do produtor rural. Então imagina quanto isso é. Faz uma continha aí na sua casa para você ter noção. E se limita a 50 milhões de reais por infração. Gente, por infração. Então, se você tiver 5 infrações e se aplicar essa multa, imagina aí financeiramente o que isso vai causar no seu negócio, o que o produtor rural vai fazer para poder pagar isso, né? Então, a financeira é muito, muito, muito forte. Com relação à parte moral, tem a advertência, que é geralmente o puxão de orelha, né? Fala, olha, tudo bem, não foi legal, mas conserta isso, não, da próxima vez vai ser pior. Tem a parte de publicização da infração, que essa também é muito delicada. O que é publicização da infração, gente? É o produtor rural vir de forma pública, seja aí por mídia social, jornal, enfim, né? A agência também vai estipular a forma ou vai entrar num acordo aí com relação a isso com o produtor rural e vai ter que falar, gente, olha, houve um vazamento de dados aqui, em razão do meu negócio, os dados vazados foram de X pessoas e foram os dados tais: nome, CPF, RG, essas pessoas não tiveram nenhum dano, ou essas pessoas tiveram algum dano e nós já fizemos tudo possível para poder minimizar e já tomamos as providências cabíveis. Parece uma coisa boba, mas pensa o que isso faz para o seu negócio. O seu cliente, o seu fornecedor, o seu parceiro, o seu funcionário vai olhar e falar, poxa, mas como assim? Esse produtor rural não está me oferecendo a segurança devida para os meus dados, para a minha privacidade. A gente, no agro, em agosto, teve suma importância para todo mundo. Então, vamos ficar atentos, vamos aproveitar essa oportunidade para tirar algumas dúvidas, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Luiz, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. E hoje eu sou advogado, né? Eu trabalho só com questões do agro mesmo, e muito trabalhando com produtores rurais. E eu também, além disso, sou professor de algumas pós-graduações, sou atualmente mestrando e produtor rural, que talvez seja o mais interessante disso tudo. Michelle está com pequenos problemas ali para ajustar o celular dela. Aí, boa Tá noite, conseguindo, pessoal. tá conseguindo ver a gente? Tá me ouvindo certinho, Michelle? Tudo tranquilo com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Michelle, por favor, se presente. Eu já fiz as honras, já me apresentei, pode ficar à vontade. Tá bom, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu sou a Michele, sou advogada, sócia do Martins e Kozak Advogados aqui de Uberlândia. Sou especializada em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho da LGPD e como são as consequências dessa nova lei no agronegócio, né? Não é isso, Luiz? Isso mesmo. Então, pessoal, a LGPD que vai entrar em vigor agora e que tem muita gente despreparada ainda. E é muito comum o produtor rural, ele não se vê como uma empresa, talvez, mas ele é suscetível também à Lei Geral de Proteção de Dados
Inclusive, é um grande problema que muitos vão enfrentar, né, Michele? Eu gostaria já de começar perguntando, né, algumas das perguntas que a gente recebeu hoje. Vou passar a bola para você já. É a partir de quando vai começar a valer a LGPD, né? E o que o produtor rural tem que se preocupar com ela? Tá ok, Luiz. Então, a LGPD ela já teve algumas mudanças aí com relação à entrada em vigência, principalmente por causa da pandemia desse ano, né? Originalmente ela ia entrar em vigor agora, em agosto de 2020, mas em razão da pandemia houveram algumas modificações legislativas aí e a lei ficou para 2021. Mas ela tem aí uma vigência diferente, que é importante a gente mencionar aqui, de duas datas diferentes para algumas partes da lei. Como assim, né? É meio confuso pensar que a lei vai entrar em vigência por partes. Mas no caso da LGPD, o legislador e depois as pessoas que decidiram pela sua postergação em razão da pandemia, entenderam que as empresas precisam de mais tempo para se adequar e aí colocaram aí dois momentos diferentes para ela entrar em vigência, né? Então a gente vai ter primeiro o marco de maio de 2021, que é quando as empresas têm que estar realmente adequadas para a LGPD. Seja empresa, seja produtor rural, seja um empreendedor, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí à frente. E ele já tem que ter assim um plano de proteção de dados implantado no seu negócio. Agora, em agosto de 2021, é que a Agência Nacional, que nós também vamos falar um pouquinho aí, vai começar a cobrar dessas empresas e desses empreendedores efetivamente a implantação do plano de proteção de dados dentro dos seus negócios. Aqui eu só quero fazer um acréscimo aqui, porque às vezes a pessoa tá aí pensando na sua casa, fala, não, então se eu só vou ser punido pela LGPD em agosto de 2021, por que eu vou deixar, eu não posso deixar para me adequar em agosto de 2021, né? Realmente é uma pergunta interessante, mas você tem que se adequar até maio, porque por mais que você só vá ser punido pela LGPD em agosto de 2021, outras leis que já existem no Brasil podem te punir, né? Elas podem aí entender que você não está cumprindo a legislação de proteção de dados e, portanto, você tem sim que responder em razão de alguma violação, alguma outra infração que eventualmente a sua empresa pode cometer. E, inclusive, pessoal, muitas vezes a gente não dá o devido valor ao que é um dado. Um dado é uma coisa que hoje a gente vende sem até saber, na maioria das vezes, e que às vezes traz uma complexidade desse negócio jurídico que ultrapassa uma esfera que a gente nem sabe que existe. Eu estava lendo alguns casos e realmente me assustei. Casos, por exemplo, de vazamento de dados anonimizados, né, que a Michelle vai até explicar para a gente o que é a anonimização de dados depois, Uhum. nos quais a pessoa consegue identificar a outra com dados anonimizados. Dados anonimizados são, teoricamente, dados que não podem ser descriptografados, né, Michelle? É isso aí, Luiz. Pois é, essa questão de proteção de dados, ela é muito séria. E muita gente ainda me pergunta assim, se a lei pegou, né? Que é o termo que a gente fala, não, essa lei não vai pegar, isso não vai acontecer, nós não vamos ser cobrados sobre isso, principalmente aí empreendedores e gestores de algumas empresas. Mas olha só, essa lei já pegou, principalmente por causa da pandemia, né? Ela acelerou ainda essa questão de proteção de dados. Porque veja quanto a gente está sendo exigido de trabalhar de forma remota, né? E aí a gente ainda fica mais suscetível aí de qualquer violação ou vazamento ou invasão de privacidade, em razão até dessa questão da pandemia que era imprevisível. E aí, se for pensar em casos que já aconteceram, tem N. E assim, tanto a nível mundial quanto nacional. Um recente aqui do Brasil é o da Caixa Tem. A Caixa Tem é a entidade que paga os auxílios emergenciais aí para as pessoas em razão da pandemia. E ela, algum tempo atrás, algumas semanas, foi divulgado que um grupo de hackers, né, tentaram invadir o sistema, não só para pegar o dinheiro das pessoas, como para roubar os dados, para fraudar essas identidades e aí acessar também os valores que essas pessoas teriam direito. Então, assim, esse é um caso do Brasil que é recente, tem o caso da Uber, do Google, do Facebook, enfim. A gente poderia ficar uma live inteira aqui só contando casos de invasão de privacidade, Luiz. Não, sem dúvida. Tiveram, inclusive, empresas grandes, pessoal. Netflix já teve dado vazado.
salvo engano, a Amazon também, em determinada Sim, época, teve dados vazados, a AOL, que é a América Online, teve dados vazados. Então, a gente acha que, na verdade, a gente está um pouquinho atrasado já na questão da produção de dados. A Europa já exatamente. tem leis rodando e eles entendem a importância disso. Tanto é que hoje, eu acho que 8 ou 9 das 10 maiores empresas do mundo, elas gerem dados. Só para a gente ver o potencial que isso tem e provavelmente se é rentável assim, tem alguma coisa por trás. Então, a lei de proteção de dados vem muito, muito para isso. E já voltando para o nosso agro, né, que é o tema de hoje, Michele, uma dúvida que todo mundo tem, vou deixar você explanar melhor. Quais são os dados que no caso o produtor rural, que é o nosso enfoque aqui hoje, ele tem que proteger? É dado de funcionário, é dado de fornecedor? Que são esses dados? É CPF, é nome? O que é Uhum. isso? Então, Luiz, é interessante porque cada setor tem suas peculiaridades, vamos dizer assim, né? As especificidades. O agronegócio também não é diferente. No caso do agronegócio, o que o produtor rural, o empreendedor, enfim, o dono do negócio tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com dados pessoais, dados sensíveis, que é a terminologia que a lei utiliza. Mas o que é dado pessoal, o que é dado sensível? Dado pessoal, gente, é qualquer informação que essa pessoa, produtor rural ou empresa que trabalha na área rural, pega de uma outra pessoa, coleta, né, essa informação de uma outra pessoa e utiliza no seu negócio. Então, por exemplo, eu preciso emitir uma nota fiscal. Eu fui lá e solicitei o CPF, o RG, o endereço, o telefone, o e-mail. Todas essas informações são dados pessoais do titular, né? Então, essas informações, o produtor rural ou qualquer empreendedor, ele tem que sim garantir uma privacidade, uma segurança para esses titulares, né? Ah, não, mas então são só de clientes? Não, são de todas as pessoas físicas que você se relaciona no seu negócio e que você coleta informações delas. Então, por exemplo, o seu parceiro de negócio, o seu fornecedor, a revenda de qual você compra, se tiver algum dado de pessoa física, com relação à produção em si. Hoje a gente vê como o agro é muito tecnológico, né? O uso aí de aplicativos, de máquinas com inteligência artificial, isso é cada vez mais rotineiro, né, no agronegócio, até para alavancar aí a produtividade do nosso Brasil. Mas essas informações aí de geolocalização, de produtividade, de colheita, de análise financeira dessas lavouras, por exemplo, sempre que são associadas a uma pessoa física, ela também é um dado que você tem que se preocupar. Porque sempre que alguma informação, seja direta ou indiretamente, ela é passiva de identificar alguma pessoa, você já é sujeito à LGPD. É importante falar, Luiz, que a LGPD ela não vem para punir ninguém, não é o intuito da LGPD. O intuito da LGPD, na verdade, é promover cada vez mais negócios seguros. Tanto é que o mundo já está voltado para isso, né? Tem empresas a nível mundial que já operam com a legislação de proteção de dados, por exemplo, lá na União Europeia, que já tem um regulamento já muito antes que o Brasil, né? E que elas exigem que os seus parceiros, os seus fornecedores, efetivamente estejam de acordo com uma legislação de proteção de dados, ou seja, eles garantam que essas informações que eles utilizam estejam seguras, né? Então, isso é muito importante, não só para o titular dos dados, mas também para o seu negócio. Isso vai valorizar cada vez mais a sua empresa ou o seu produto, enfim. E aí, como você disse antes aí, tem um famoso jargão aqui na parte de proteção de dados que fala que a informação é o novo petróleo, né? Então, tanto é que você mencionou aí que as empresas que trabalham com informações ou dados são aquelas que hoje estão mais valorizadas de modo geral aí no mundo. Então, gente, informação move o mundo, né? A informação para você saber se a sua lavoura precisa de um ajuste de defensivo, enfim, de qualquer coisa, como que ela pode melhorar, como você pode fazer diferente, isso tudo é informação. E essas informações influenciam o mundo, influenciam o seu negócio. Então, você tem sim que se preocupar com elas. Os dados E, e, é, engra- sensíveis. Ah, pode e falar, é Luiz. engraçado, né? A gente fica falando, às vezes, umas coisas muito mirabolantes, por exemplo, os dados dos fornecedores, não, não. E a gente para pensar, hoje eu estava pensando aqui, eu recebi um currículo, e o currículo ele tem dados pessoais. Então, Muitos. o mero currículo que eu recebi no meu e-mail, ele teria que passar por um tratamento de dados. É isso? Exatamente.
Hoje, se for pensar um contato no WhatsApp, você mandou um WhatsApp para um cliente seu e fala, olha, então tá, vamos fechar, me passa seu nome e seu telefone. Bom, já é o dado, são dois dados pessoais, você já tem o nome dele e o telefone, né? Então, essa coleta de informações que hoje é facilitada, porque você pega por telefone, você pega por WhatsApp, por N aplicativos, por sites, de forma física mesmo, né, por escrito, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Porque a partir de agora, essa lei vai exigir, sim, que você tenha um tratamento adequado, né? O que é o tratamento adequado? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela discrimina uma série de condições que a empresa, o empreendedor, enfim, quem está ali com esses dados dessas pessoas, tem que cumprir para garantir que a privacidade dessa pessoa vai ser assegurada. Por mais que o negócio dele precise daquelas informações, ele vai utilizar de forma responsável, de forma segura, né, no intuito de utilizar apenas para que ele precisa e para que o titular também possa ter certeza de que a empresa é realmente um empreendimento que se preocupa com ele, né? Hoje em dia, se for pensar quanto a nossa privacidade vale, né? A gente vai em qualquer lugar aí, eles te pedem uma série de informações. Muita gente nunca parou para pensar o que esse povo faz com essas informações que eles estão me pedindo, né? Eles guardam aí eternamente essas ligações, às vezes, que a gente recebe aí indesejadas. Um banco tal que eu nunca fui na vida, nunca entrei, nunca liguei, me ligou me oferecendo serviço. De onde esse povo achou meu telefone, achou meus dados e tem tudo. Então, até para evitar esse tipo de situação, a Lei Geral de Dados também veio para formalizar a forma como as empresas utilizam de forma responsável os dados das pessoas, seja de Até funcionários, né? porque quem nunca trocou dado por desconto na farmácia, né? A gente acha que é uma realidade muito distante, mas aquele cara que te pede o CPF lá para falar assim, olha, se você me passar seu CPF, eu ver se você tem um desconto. Pessoal, ele está comprando seu dado. Claramente ele está pegando o seu CPF. Para que ele quer seu CPF? É um tipo de coisa. Mas aí, pessoal, é importante dizer também, a gente não tem como a gente brigar contra o mundo, né? O Facebook pega seus dados, o Instagram que a gente está aqui hoje pega seus dados e usa eles. De certa forma consentido, apesar de que eu duvido que alguém lê aqueles termos e condições que eles apresentam para a gente, mas é consentido, para a gente poder usar. Mas vou voltar aqui, Michele, um negócio legal também, que uma pergunta que já me surgiu de um cliente, ele me falou, então, porque, pessoal, para que eu tenha acesso aos dados de uma pessoa e possa utilizá-los, eu tenho que ter autorização expressa. É até um consentimento um pouquinho mais complexo do que seria normalmente, mas não cabe a gente falar disso aqui agora. Ele me falou, olha, se eu vou contratar, então, um colaborador, eu preciso pegar o consentimento dele para pegar os dados dele, para poder registrar ele. É isso aí, Luiz. A lei, ela, na verdade, ela elenca algumas hipóteses de fundamentação para justificar por que você vai coletar os dados, né? Então, o consentimento é uma delas. E geralmente ele é o mais falado porque ele é o mais É fácil o de que se gera entender. discussão É o também, que né? gera, é um dos que mais Até gera que ponto discussão. você está consentindo com o Instagram? Porque se você Exatamente. não consentir, você não vai usar? Como que é? Pois é, na verdade, aplicativo você não tem escolha, né? Se você não Não. consente, você não utiliza. Então, isso também vai mudar. Mas voltando aqui à sua pergunta com relação aos funcionários, então, a partir da LGPD é importante sim que você faça uma revisão de contratos, uma revisão de uma série de termos que você utiliza, e aí até inclusive de como implementar a LGPD aí na sua empresa. E a questão de incluir cláusulas nos contratos, seja de funcionário, de parceiro, de prestador de serviço, de fornecedor, de cliente, com relação à LGPD, é de suma importância. E aí, o consentimento é uma das formas que você pode incluir. Olha, eu quero te contratar para prestar um serviço tal para mim. E aí você consente que eu vou solicitar de vocês o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, o seu estado civil e o seu telefone, porque eu preciso dessas informações para constar no meu banco de dados, para lançar no e-social, para realizar os pagamentos necessários aí para o INSS, para o FGTS, etc. Então, é importante sim que as pessoas agora atualizem as suas formas de contratação. Isso também vai mudar. E é uma forma de te dar segurança para você, que é empresa, produtor rural, ou até mesmo para quem está recebendo essas informações. Vai achar
Fala, olha, realmente a empresa vai precisar disso para fazer. Eu tenho que dar. Se eu não der meu nome, o CPF, como é que ela vai conseguir cumprir com as obrigações dela, né? E é importante mencionar essa questão dos contratos, que assim, às vezes o produtor ainda não adaptou o contrato dele, mas os bancos já adaptaram, viu? Os Já. bancos já adaptaram, as revendas de insumos já adaptaram. Então, assim, não que são inimigos também, pessoal, mas é porque eles lidam de uma maneira mais constante com a revisão do material jurídico deles, se a gente pode dizer dessa forma. E, Exatamente. Michele, uma figura que eu acho interessante também, que surgiu com a Lei de Proteção de Dados, é a figura do encarregado, né? É uma figura, de certa forma, até holística, ninguém sabe como funciona exatamente até hoje. É Todo verdade. mundo sabe que tem um encarregado. Agora, o que que essa pessoa de fato faz? Quem que é o encarregado de dados? Pessoal, só para apresentar para vocês, o encarregado de dados seria uma pessoa. Vou deixar você explicar, né, Michele? Vai ser mais fácil. O que é esse encarregado de dados na empresa? O que LG. que ele faz? E vamos tentar vincular no agronegócio aqui no caso prático. Então, realmente, Luiz, o encarregado, ou o DPO, né, que é conhecido também aí em razão da legislação da União Europeia, ele é uma figura realmente muito ainda indefinida pela LGPD, né? Hoje se fala muito, mas ninguém tem certeza de nada, vamos dizer assim. Mas o encarregado, ele é uma figura que vai ter que estar presente em todas as empresas. O que que ele faz? Ele vai participar do plano de criação, de implementação e de revisão de proteção de dados dentro de todas as empresas. Então, ele vai cuidar, olha, da gestão de processos, vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa de ajustes, o que precisa modificar, o que mudou, porque as coisas mudam ao longo do tempo e precisam se atualizar também, né? Além disso, ele vai ser a ponte entre o titular de dados, né, a pessoa física ali que tem as suas informações armazenadas lá na empresa ou lá no produtor rural, por quaisquer motivos que sejam, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma outra figura também que é criada para a lei, assim como o encarregado. Então, o encarregado, ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, a lei não define ou exige um ao outro, também não especifica se tem que ser uma pessoa formada em direito, formada em tecnologia ou segurança da informação, ele não exige esse tipo de qualificação. Mas entende-se, até pela experiência que já foi tida lá na União Europeia, em razão do regulamento, que é aconselhável que essa pessoa seja uma pessoa ligada ao departamento jurídico ou, né, dependendo da segurança da informação ou tecnologia da informação. Por quê? Porque essas pessoas vão conseguir entender melhor, em tese, né, como funcionam os processos dentro da empresa. Nossa, Michel, mas como assim processo? Gente, é como a sua empresa funciona. Olha, eu sou um produtor rural. Eu coleto dados só por ficha física. Ele vai entender quais são os tipos de segurança que ele tem, medidas de segurança, por exemplo, que ele tem que implementar para essas medidas, para essas fichas, para que essas informações não sejam vazadas. Como que essas informações, depois que são transpostas da ficha física para o seu sistema, como que elas vão ficar seguras? É numa nuvem? Tem senha? Vai ter log de acesso? Cada funcionário vai ter acesso diferenciado para saber quem acessou o que, a que horas e de que lugar? Enfim, ele vai cuidar de tudo isso. E sempre que tiver, por exemplo, um incidente de vazamento de dados na sua empresa, se acontecer, é ele quem vai fazer também o link entre a ligação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que vai fiscalizar a efetiva organização da empresa com referência à proteção de dados, e o que ela está fazendo para mitigar os riscos, para reduzir os riscos, ou o que ela já fez. Então, na verdade, ela é uma figura que tem muitas funções. Ele vai treinar os seus funcionários, os seus parceiros, para criar a cultura de proteção de dados dentro da empresa. E ele é uma pessoa que pode ser física ou jurídica, como falei, e pode ser empregada ou terceirizada. Mas ele vai existir para sempre dentro da sua organização, por enquanto, né? Pode ser que futuramente aí a lei mude e essa situação também altere. E é importante mencionar também, porque a gente fica muito nesse negócio de dado, coisa de internet e tudo isso. Mas dado também são questões físicas. O dado não necessariamente precisa vir da internet, pessoal. Uma folha de ponto, por exemplo, com dados pessoais de uma pessoa, ele é um dado. E ele tem que passar por um tratamento de dados também e ser assim, e ter o consentimento dele se você for utilizar para alguma coisa. Então tem que passar por tudo isso. Mas, voltando aqui, mas, Michele,
todo mundo fala que tem que implementar e que a LGPD chegou para ficar. E aí, quando você fala isso, provavelmente para o produtor rural ou para quem trabalha com qualquer outra empresa, como a gente está falando aqui, a primeira coisa que ele pensa é quanto que vai me custar esse negócio de LGPD? É mais um negócio, é mais um custo que eu tenho. É, Quanto custa efetivamente implementar um procedimento de LGPD, por exemplo, um produtor rural que tenha por aí uns, vamos colocar uns 5 mil vinculados para a gente jogar desde colaboradores, fornecedores, enfim, compradores da mercadoria dele. uhum. Então, Luiz, essa é uma das perguntas que eu mais ouço, né? Nossa, quanto isso vai me custar? Quanto que eu vou ter que investir aí para poder me adequar à LGPD? Essa pergunta, na verdade, eu não tenho uma resposta concreta de valores. E aí eu vou explicar por quê. Gente, mesmo produtor rural, seja o negócio que for, cada um tem um negócio diferente do outro. Pode ser que você seja um produtor rural que produza alho, e o do seu lado também, mas eu tenho certeza que a forma que vocês tocam cada um os seus negócios é diferente. A forma como vocês formam parcerias, se relacionam com clientes, se vender diretamente, né, é diferente. Então, o que você tem que saber que você vai ter que investir? Geralmente é isso que eu explico para os meus clientes. Olha, primeiro a gente vai fazer um levantamento lá, um mapeamento de todo o seu negócio e vai entender que tipo de medidas de segurança que já existem para que você trate essas informações de forma devida, garanta a privacidade dessas informações, né, dê a segurança que os titulares deles esperam, seja quem for, se é parceiro, fornecedor, cliente, funcionário, enfim, né? E o que tem que instalar ali no seu sistema de negócio para que essas coisas para que essas situações se assegurem ainda mais. Então pode ser que o seu produtor rural não tenha nenhuma medida de segurança. Aquela ficha que ele preenche lá de forma física, ele põe no arquivo e fica lá. Todo mundo tem acesso ao arquivo, é só abrir uma gaveta, não tem uma chave, não tem um código, não tem um nada. Então, por exemplo, uma medida de segurança que talvez não fosse custar muito seria mudar essa forma de arquivo para digital, ou mesmo que ele prefira manter físico, que hoje é muito pouco provável, né? Ele coloque num lugar mais adequado, que o arquivo tenha uma segurança física, que não é acesso de todos, só das pessoas que são autorizadas, que essas pessoas tenham controle de quem acessou, que horas acessou, de que forma, o que ela acessou, por exemplo. Então, esse é um tipo de medida de segurança. Além dessa questão da medida de segurança, que é tão importante quanto, você vai ter que contratar um profissional para te ajudar na implementação do plano de proteção de dados na sua empresa. Então, ele não vai atuar sozinho. Né? O recomendado é que ele, o produtor rural, e mais as outras pessoas que façam parte do negócio dele ali, o contador, ou o departamento financeiro, ou alguém ali da parte técnica mesmo, junte todo mundo e fala, olha, vamos entender como funciona e aí vamos implementar o negócio. Então, tem essa contratação desse profissional, que geralmente é um consultor em proteção de dados, né? Um advogado, um agente aí da TI, e também o DPO, ou encarregado, que você já mencionou aí, Luiz, que também vai ter um investimento, né? Mas o DPO, como é um investimento a longo prazo, ele vai te ajudar a não só implementar a proteção de dados dentro do negócio do produtor rural, como ele também vai manter isso ativo, atualizado e vivo, né? Porque, gente, a gente costuma falar que vazamento, o incidente de vazamento de dados, não é algo que queira, a gente não faz de forma voluntária. Geralmente, isso é um agente externo ou é um erro interno, né? Alguém errou em alguma coisa ali e aí alguma informação vazou. Mas isso não Michele, eu quer... vou ter que te interromper. A sua câmera tá muito chiada para mim e o áudio está cortando um pouquinho. Eu não sei se é só para mim ou se é para mais alguém. Vamos ver se alguém Se vocês manifesta aí. puderem falar, pessoal, se está dando para ouvir, para ver direito, ou se está com algum problema, só para a gente poder continuar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá? Tá ouvindo? Não, ok, Posso... então. Então, tá bom, vou continuar. É, me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas lembrando assim, tá chiando, né? Eu acho que Ainda dia. sai e entra de novo, Michele, que aí eu te aceito para ver se melhora. Tá, ok. Só um minutinho, pessoal, já volto. O ao vivo tem dessas coisas, né, pessoal? Hoje, quando eu fui começar a live, minha internet não funcionava por nada.
Aí agora acontece isso. Mas isso é normal. Vamos esperar ela voltar aqui. A gente continuar essa conversa que tá bem legal. Bem, pessoal, vou dar um oi para quem tá aqui, né? Prestigiando a gente. Deixa eu ver aqui. A Maísa, a Bruna, a Lohane, o doutorado, tudo bem, Reginaldo? Saudade de ti, a Georgette, o Martins Kozak, a Eliana, Anthony, Dilson, Lainer, a Bárbara, a Rosimari, Leonardo Kozak, tudo bem, Léo? A Renata e a Natália Martins. Só muito obrigado por estarem conosco aqui, acompanhando. Em plena quinta-feira, a Michelle entrou. A Patrícia chegou também. Aí a Michelle voltou. Aí, retornar a câmera aqui, pronto. E aí, pessoal, vocês estão Ah, me ouvindo? Estão me vendo? agora melhorou. Melhorou? Como diz o Luiz, vai entender essas questões tecnológicas, né? Às vezes isso acontece. Luiz, mas Mas assim, então, só para concluir lá o que eu estava falando do investimento, então, na verdade, a gente tem que ver o negócio de cada pessoa. Cada produtor rural vai ter uma característica específica, ainda que eventualmente possa fazer a mesma coisa que o vizinho. E os investimentos que ele tem que fazer são essas, em medidas de segurança, em contratar uma equipe competente para poder realmente instalar, criar e executar a proteção de dados dentro da empresa dele, né, dentro da fazenda, enfim, seja lá qual o negócio que ele efetivamente trate, e também a questão da contratação do encarregado, que é uma pessoa que vai acompanhar ele ali, a empresa dele, por toda a vida. vai ser o novo braço direito do empresário, né, o encarregado de dados. Porque dado Exatamente. tende só a crescer e ficar mais complexo, não só o tratamento, né? Mas agora uma outra pergunta que a gente recebeu é quem que vai fiscalizar a implementação dessa LGPD? Pessoal, só lembrando que a lei ela menciona a criação de uma agência nacional de proteção de dados. Só que por questões orçamentárias até hoje ela não foi efetivada, ela não foi criada. Então, para quem que vai sobrar isso aí, Michele? Para ficar de olho nos nossos produtores, se eles estão aplicando ou não, se eles estão tratando ou não os dados, se eles estão pegando os consentimentos ou não para utilização desses dados. É isso aí, Luiz. A Agência Nacional de Dados também é outra figura que, por enquanto, só existe na lei, né? E ela é muito importante. O que que é a Agência Nacional de Proteção de Dados? Gente, ela é uma agência que a lei cria e que ela vai ser criada em algum momento aí, e esperamos que antes da vigência, né, da lei em maio, ela vai fiscalizar todas as pessoas que utilizam e tratam dados, né, e vai punir, se for o caso, também, se essas pessoas não estiverem de acordo com a lei. Para fazer uma analogia aqui para vocês entenderem, por exemplo, na parte de telecomunicações, a gente tem a Anatel, né? A Anatel, ela também legisla, travou a língua aqui, ela também edita leis e resoluções e normas para o melhor funcionamento do setor de telecomunicações, fiscaliza e pune. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ter mais ou menos as mesmas funções. Ela vai criar resoluções e normas específicas referentes à proteção de dados. Ela vai fiscalizar para ver se isso tudo está ocorrendo de acordo com a lei e o que ela criou ali. E também vai punir, eventualmente, se for o caso, né, Luiz? E aí, por enquanto, como ela não existe, quem que vai fiscalizar e quem que vai punir? Gente, a lei ainda não entrou em vigor, mas ela já está sendo utilizada pelo Judiciário brasileiro. Não sei se vocês têm acompanhado aí. Então, por exemplo, esse ano nós já tivemos alguns julgamentos aí do STF que ela já menciona e cita preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados como sendo impeditivos para prosseguimento de algumas situações. Por exemplo, a gente viu com a pandemia aí que o governo federal e outros governos que tentaram acompanhar a atitude do governo federal quiseram, por exemplo, criar aí um aplicativo para controle da disseminação do coronavírus, né, da Covid. E aí, essa questão se tornou um pouco espinhosa, como a gente fala, porque o governo decidiu que ia criar um aplicativo para fazer esse controle,
já oficiou as empresas de telecomunicações para que elas enviassem aí a toque de caixa, como a gente diz, todas as informações de todas as pessoas que são clientes ou que não são e que já foram, enfim, que eles tenham lá, e aí seria uma infinidade de pessoas. Imaginem, gente, quem nunca teve um telefone na vida, uma internet, né, uma TV a cabo, enfim, são muitos serviços e muitas empresas. E aí essa questão foi parar no STF, e o STF entendeu que a lei que criou aí essa necessidade das empresas de telecomunicações enviarem as informações para esse aplicativo em específico, carecia de uma série de situações que estava prevista na LGPD e que ela feria a privacidade dos usuários, né, dos titulares de dados, então que não poderia ir para frente. Então pensa, a LGPD não pegou, já pegou. O governo não pôde, a nível federal, por exemplo, não deu andamento mais, abandonou a ideia do aplicativo porque não conseguiu cumprir os requisitos que a LGPD estipulou. Gente, o governo federal não conseguiu criar um aplicativo com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a lei já é para entrar em vigor agora, em maio. Era para entrar em agosto. Pensa como nós estamos despreparados para a lei, né? Então, no caso específico do produtor rural, tem uma série de outras situações. O Código Civil pode punir, eventualmente o Código de Defesa do Consumidor, dependendo do tipo de negócio em específico. Então, os PROCONs aí vão atuar de forma muito, muito forte nisso, enquanto a LGPD não entrar em vigor, e depois também. Então, mesmo que ela ainda não esteja em vigor, não exista ainda a Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos no Brasil vários outros entes que vão continuar cobrando, sim, que a LGPD esteja sendo aplicada pelas empresas e principalmente pelos produtores rurais, né? Eu tenho certeza que um desses entes vai ser o Ministério Público, inclusive. Ele certamente vai ficar de olho. O Ministério Público é muito ativo nesse tipo de demanda, ainda mais que esse tipo de demanda afeta uma massa absurda de pessoas. Para não falar que é todo mundo, né? Porque todo mundo é afetado por questões de dados, de venda, de profiling, né? Que a gente fala Uhum. na internet. Tem muito tema ainda, inclusive obscuro, que a lei geral não trouxe solução para a gente e que vai ficar um pouquinho na mão do judiciário também. Exatamente. Questão do profiling, enfim, não vou nem entrar porque senão a live gira em torno disso. Bom, e assim, o produtor esse ano, pelo menos o do Hortifruti, ele já tem um encargo que começou agora, a partir do dia 1º de agosto, né? Que foi os hortifruti frescos, que foi a questão da rastreabilidade, que também é uma informatização do meio rural, que é trazer como foi produzido, o que foi aplicado, de onde veio esse alimento que chegou na nossa mesa, né? E a LGPD, que agora também, apesar dela estar postergada, a punição dela, né? Ela já está vigente, tudo indica isso. E aí qual que é o negócio? O que o produtor que não aplicar um procedimento preventivo de LGPD e for fiscalizado quando da punição, como ele pode ser punido? O que pode acontecer com essa pessoa? Luiz, a LGPD ela traz punições bem, bem graves, assim. O intuito realmente é de fazer não só a conscientização, mas também punir de forma devida, porque a proteção de dados é levado muito a sério, né? Então, ele elenca algumas punições de ordem financeira, ordem moral, e aí vamos falar de algumas aqui que eu entendo que são as mais importantes, talvez, que poderiam afetar. Primeiro, de ordem financeira, né? Que geralmente é que as pessoas mais se preocupam. A LGPD prevê aí a aplicação de multa, uma multa simples ou inclusive multa diária, né, por descumprimento também, no valor de 2% do faturamento bruto do produtor rural. Então imagina quanto isso é. Faz uma continha aí na sua casa para você ter noção. E se limita a 50 milhões de reais por infração. Gente, por infração. Então, se você tiver 5 infrações e se aplicar essa multa, imagina aí financeiramente o que isso vai causar no seu negócio, o que o produtor rural vai fazer para poder pagar isso, né? Então, a financeira é muito, muito, muito forte. Com relação à parte moral, tem a advertência, que é geralmente o puxão de orelha, né? Fala, olha, tudo bem, não foi legal, mas conserta isso, não, da próxima vez vai ser pior. Tem a parte de publicização da infração, que essa também é muito delicada. O que é publicização da infração, gente? É o produtor rural
vir de forma pública, seja aí por mídia social, jornal, enfim, né? A agência também vai estipular a forma ou vai entrar num acordo aí com relação a isso com o produtor rural e vai ter que falar, gente, olha, houve um vazamento de dados aqui em razão do meu negócio, os dados vazados foram de X pessoas e foram os dados tais, nome, CPF, RG, essas pessoas não tiveram nenhum dano, ou essas pessoas tiveram algum dano e nós já fizemos tudo possível para poder minimizar e já tomamos as providências cabíveis. Parece uma coisa boba, mas pensa o que que isso faz para o seu negócio. O seu cliente, o seu fornecedor, o seu parceiro, o seu funcionário vai olhar e falar, poxa, mas como assim? Esse produtor rural não está me oferecendo a segurança devida para os meus dados, para a minha privacidade. Olha o que aconteceu. Gente, imagem hoje, a gente sabe quanto ela é importante, a imagem do negócio, como é difícil construir um relacionamento legal aí com as pessoas que fazem parte do seu negócio. Isso pode realmente levar o produtor rural a uma situação irreversível, né? E tem uma outra também que eu acho ela muito curiosa, porque às vezes as pessoas também não dão importância, que é a eliminação dos dados. E fala, nossa, então eu vou só deletar as informações, igual no computador? Não, gente. Eliminação de dados é um processo muito complicado para a LGPD. O Luiz sabe bem aí. Tem um caso que é muito interessante, que é o das Torres Gêmeas. Eu sempre gosto de contar para a pessoa entender como é delicado eliminar dados. Gente, pensa lá no incidente que aconteceu do 11 de setembro, as Torres Gêmeas caíram, né? Elas eram um centro financeiro da cidade e muitas empresas não tinham as informações que haviam lá nos computadores de uma eventual empresa que funcionava lá e que não passou a não existir mais, né? E aí, essas empresas contrataram outras empresas especializadas na recuperação de dados. Essas empresas foram lá nos escombros, pegaram os HDs dos computadores para tentar recuperar os dados. Gente, pense só, o prédio foi bombardeado, pegou fogo, depois vieram as águas lá dos bombeiros para poder apagar. Essas empresas pegaram os HDs e conseguiram recuperar muitos dos dados e informações. Então pensa, eu daria por perdido. Fala, não, agora acabou. Mas não, não foi assim. Então a eliminação, Luiz, pode ser um processo muito oneroso, porque quem vai escolher o meio de eliminação de dados não é o produtor rural, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, se ela determinar que tem que ser pelo meio X ou Y, ele pode ser muito caro. E isso também vai custar muito para o produtor. Então, assim, em suma, essas são as penalidades. E é bom lembrar que as penalidades da LGPD, elas são específicas da LGPD, mas não quer dizer que, por exemplo, o Ministério Público não possa pleitear uma indenização, né, a nível civil por dano material ou dano moral em razão do vazamento ou de algum incidente que tenha. Então, nós temos aí muitos cenários que podem punir de forma muito gravosa o produtor rural, seja pela Lei Geral de Proteção de Dados ou pelas outras legislações que já existem aí. E além de tudo isso, a LGPD ela traz alguns problemas logísticos, né, para o produtor rural, porque ele tem que dar acesso no caso, vamos citar o exemplo do colaborador, de como os dados dele estão sendo tratados. E tratamento de dados, pessoal, é um processo que a lei delimita de todas as oportunidades, de todos os adjetivos possíveis que vocês imaginarem. Então, é um Sim. procedimento muito amplo. Mas você tem que dar acesso ao colaborador, no caso, de como você está tratando esses dados. Então, se ele chegar hoje para você e falar assim, olha, eu queria saber como você está tratando meus dados, como que o produtor vai falar para o colaborador dele? Pois é, esse também é um outro problema que muitos produtores rurais e algumas empresas também vivenciam, porque principalmente no cenário do produtor rural, a gente sabe que aí nós temos regiões muito tecnológicas e evoluídas e que talvez tenham meios mais fáceis de acesso, né? Porque quais são os canais de comunicação que a gente fala com o titular, seja aí com o funcionário, com o cliente, quem é que seja que queira saber dos seus dados lá nessa empresa ou no produtor rural? Geralmente você pode criar um site, né, porque a pessoa pode fazer a solicitação via online, ou ela pode fazer um formulário específico, um termo de solicitação de acesso aos dados, e aí esse colaborador, esse funcionário, esse cliente, enfim, preenche lá, e aí o produtor rural tem um prazo de 15 dias para poder fornecer, é um prazo médio aí que se estipula, para fornecer
como são tratados esses dados na empresa dele. E eu vou falar empresa, porque o produtor rural, ainda que ele atue de forma no CPF, que às vezes é muito comum, ele é uma empresa também, porque ele atua como empresa, embora atue no CPF, né? Vamos dizer assim, não esteja registrada na junta comercial. Então a Ele exerce responsabilidade atividade é a mesma. econômica, né? Exatamente, a atividade econômica dele justifica ainda que ele esteja adequado à LGPD. Então, uma das formas, Luiz, seria aí a criação de um formulário físico, né, específico, e essa divulgação tem que ser feita de uma forma também massiva, porque o usuário, né, o funcionário, o cliente, ele tem que saber onde ele vai fazer isso. Ah, eu vou lá na sede da fazenda? Então tá, então eu vou lá na sede da fazenda, que fica no endereço tal, rua tal, geralmente é endereço rural, mas na fazenda tal, rodovia tal, 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 talvez fazer um mapinha, dependendo do tipo de região, porque pode ser um lugar de difícil acesso, o telefone de contato do encarregado, porque ele é o responsável de fazer esse canal entre o produtor rural e o colaborador, o funcionário, o cliente, enfim, quem quer que queira ter acesso a essa informação, ele vai lá, preenche os dados e manda. Também tem a parte do site. Se o produtor rural for um pouco mais informatizado, ele pode fazer isso pelo site. Disponibiliza lá um canal de acesso para o funcionário, para o titular de dados, que a gente fala, né? Para o titular de dados por meio do site. Ele preenche o formulário eletrônico, envia, e o encarregado vai dar andamento internamente de alavancar todas as informações que tenham desse titular de dados lá no produtor rural, como eles são tratados, que é igual o Luiz falou, aí é uma infinidade de ações, gente, é desde a coleta, armazenamento, quem tem acesso, quanto teve acesso, se essa informação ainda está armazenada, se ela foi transferida para alguma outra pessoa, por que ela foi transferida, enfim. É uma série de ações, ele tem que detalhar tudo isso e disponibilizar para o titular de dados. Então, realmente, é uma questão também que pode ser onerosa, dependendo do tipo de negócio do produtor rural. Se ele for muito analógico, né, muito físico, isso talvez fique um pouco mais simplificado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar conhecimento para os seus titulares de dados de como essas coisas podem acontecer dentro do negócio dele. É. Não, e isso no meio rural, a gente sempre gosta de destacar que o meio rural é um meio muito peculiar, ele é mais dificultoso. Então, assim, pessoal, eu vejo a Lohane ali, por exemplo, programa de compliance trabalhista. Na cidade gira, beleza, tranquilo, vai lá. Medicina do trabalho, por exemplo, pessoal, chegou um monte de colaborador que é da cidade e tem que fazer exame admissional. Ele sai da casa dele, vai até a clínica, faz o exame e vai embora. Como que funciona na fazenda? Você tem que marcar um dia para a medicina do trabalho ir lá, para juntar todos os colaboradores que estão sendo contratados para aproveitar a viagem. Então, se você vê isso na questão da relação de trabalho, imagina talvez na LGPD, porque muitas vezes a gente fica preso numa realidade que os produtores rurais de muitas regiões realmente são muito tecnificados, mas tem aquele que é simples e que vai precisar tratar dados assim como aquele que é tecnificado. Então, essas peculiaridades que eu acho que vão ser o maior desafio, na verdade, para o gestor de dados, para quem trata os dados e para quem quer implementar um programa de compliance de dados no agro. Porque eu entendo que empresas, por exemplo, revendas, fomentadoras, sementeiras, elas têm não só um know-how, mas elas têm uma facilidade de adaptação maior. Já o produtor rural talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de resistência, talvez. Luiz, você tem razão. E é difícil também a gente entender, porque, poxa, o Brasil é tão grande, né? E aí, como você falou, tem áreas que são muito, muito simplificadas, né? O negócio é muito simplificado. E isso talvez exija muito mais para implantar um plano de proteção de dados, porque não só da parte de medida técnica, até da cultura, né? Porque às vezes a pessoa é tão simplificada que os funcionários, as pessoas que participam do negócio dela não entendem quão importante é a questão de proteção de dados, de privacidade dentro do negócio dele, e quanto isso pode impactar naquele pequeno negócio que gira ali, às vezes, de modo familiar, há muitos anos da mesma forma, né? Enfim, que a gente vivencia muito. E realmente eu acho que é o maior desafio. Não, e inclusive a gente pensa, por exemplo, eu tenho certeza que se eu falar com o meu aluno, falar assim, vô, a gente precisa tratar os dados e tal, meu avô não vai compreender. E provavelmente ele vai me citar um exemplo, a lista telefônica. Pessoal, vocês querem um negócio que tem mais dado que lista telefônica?
Ela tem seu nome completo, seu telefone e provavelmente seu endereço. Olha que coisa perigosa. Mas a gente não pode também comparar a lista telefônica com o que é hoje, pessoal. Apesar da pessoa ter uma lista telefônica, não sei quanto tempo, se ainda existe lista telefônica, há Ainda 10 anos existe. atrás, ela não tinha os recursos técnicos para fazer cruzamento de dados, para identificar. Mas, assim, a lista telefônica é uma fonte de dados gigantesca e que é pública. Sim, e a gente tem que lembrar que até em razão da lista telefônica, assim, os golpes já existem há muito tempo, né, gente? Assim, utilizando informação alheia, sua informação. Então, até desde quando só existia a lista telefônica, gente, quanta gente já foi vítima de golpe por causa das informações que tinha em lista telefônica. Agora vamos pensar no mundo de hoje, em que as informações são facilitadas, as nossas informações estão por aí, muitas vezes a gente nem sabe com quem o que que essas pessoas estão fazendo essas informações, que tipo de informações nossas que essas pessoas têm e o que que elas estão fazendo com ela. Então, realmente, hoje eu acho que, no meu ponto de vista, é ainda um pouco mais delicado, né? A gente lida com informação o tempo todo. É muito E eu fácil estava acessar. eu tava lendo um artigo recentemente e o autor estava mencionando que tem um estudo que foi feito que se você curtiu ou seguiu não sei quantas páginas, ou curtiu 10 páginas, assim, eles conseguem montar o seu profile, eles conhecem melhor você do que sua mãe, eles Sim. conhecem melhor seus interesses do que sua mãe. Olha o nível de cruzamento de dados que a gente tem hoje. Então, É feito através do Facebook, né, Luiz? A gente acha que é uma ferramenta boba. Instagram, É, o Instagram, que assim, são ferramentas de passar o tempo. Gente, nada é de graça. Isso não existe. Tenham isso em mente. A sua informação vale alguma coisa e pode ser que vale muito, né? Então, seja qual aplicativo for, a gente citou aqui o Facebook, o Instagram, teve lá o escândalo do Facebook, que foi que alavancou todas essas legislações de proteção de dados, né, Luiz? Lá atrás, da Cambridge TikTok agora, né, que Analytica. o Trump falou que se não for comprado por uma empresa americana, ele não vai autorizar a utilização do TikTok em solo americano. Olha, Exatamente. olha, olha o tamanho desse problema que a gente ainda nem começou a encarar no Brasil, né, Não, porque a não nossa lei ainda começou. está ainda tá capenga. Exatamente. E aí, falando inclusive nessa questão dos Estados Unidos, recentemente a União Europeia lá e a Agência Competente para Proteção de Dados de um dos países que pertence à União Europeia entendeu que um pacto existente entre os Estados Unidos e a União Europeia não era mais válido o suficiente para garantir a privacidade dos cidadãos europeus. Ou seja, as empresas que operam nos Estados Unidos não poderiam mais compartilhar dados das pessoas que estavam na União Europeia. Pensa quanto isso impacta economicamente, né? E aí, o que que tem que fazer, gente? Tem que fazer um compliance muito bem feito de LGPD. Há saídas, mas elas podem ser caras, né? Essas empresas que a gente está falando aí dos Estados Unidos, por exemplo, muitas são agrícolas, né? O produtor rural poderia acontecer com o Brasil e ser afetado diretamente. Como que ele ia fazer? Eu ia parar de exportar, é meu ganha-pão, tá na época da safra, eu já vendi a minha produção, o pessoal já, né, já fez todos os trâmites. E aí, gente, tem que fazer um compliance de proteção de dados, porque isso garante a sobrevivência do seu negócio a longo prazo. Um outro exemplo aqui, a nível financeiro, Luiz, é bom a gente lembrar, é a questão da Organização Mundial do Comércio, né? Que o Brasil quer tanto participar, mas uma das questões que ficam com o pé atrás é a questão de proteção de dados. O Brasil não tem uma legislação de proteção de dados efetivamente implantada porque ainda não entrou em vigência. Então, ela está um passo atrás de todos os países que querem entrar. A Argentina já entrou, por quê? Porque ela já tem uma legislação de proteção de dados que se adequa e se alinha com a dos outros países que participam. Então, gente, a proteção de dados hoje é tudo, sabe? É, Informação está e em hoje, tudo. e hoje, mais que nunca, eu acho que todo mundo quer saber de onde veio, como é feito, o que aquela empresa faz. Hoje a gente não compra o produto só pelo produto mais. E isso é uma questão que passa desde questões trabalhistas, agora questões de dados, questões de responsabilidade social, responsabilidade fiscal, compliance anticorrupção. Então, hoje, na verdade, a imagem que o Michel estava falando, às vezes uma publicação de uma empresa falando, olha, vazei tantos dados. Você para de ver aquela empresa como confiável. E esse é um prejuízo que talvez não seja mensurável financeiramente. Bom, Michele, eu já vou ter que encaminhar para o fim, senão o Instagram vai derrubar a gente.
Eu gostaria de te agradecer por ceder essa hora aqui com a gente, né? A gente sabe que é mais de uma hora, na verdade, porque tem toda uma preparação, uma separação de agenda para você estar aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar o que você sabe com a gente. Certamente agregou muito para todo mundo. O LGPD, que muitas vezes todo mundo está aí pensando em empresa e ninguém está olhando para a gente que é do agro. E que é um setor que hoje está alavancando o Brasil e provavelmente vai continuar alavancando o Brasil sempre. Sim. Então, muito obrigado por ter esse olhar com a gente. Ô Luiz, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. É um tema que eu amo de paixão e realmente a gente poderia ficar horas aqui falando de várias situações que se aplicariam ao agronegócio. E queria agradecer mais uma vez o convite, falar que estou à disposição aí. E vamos tocar. Pessoal, e eu gostaria de tomar esse último minuto que a gente vai ter, que o Instagram está falando que faltam dois, para informar que nesse mês de agosto a Academia Brasileira de Direito Agronegócio, a ALADA, vai fazer uma maratona de lives. A gente teve uma na terça, teve outra hoje, na semana que vem a gente já tem mais duas. A gente vai trazer alguns dos nossos associados, da nossa querida família Ábrada, para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eles têm, que eles compartilham com a gente lá dentro, e vão trazer isso aqui para compartilhar com todo mundo. E para finalizar, no dia 31 de agosto, a Abrada vai dar um curso completamente gratuito, online e com certificação, dos dias 31 ao dia 3 de setembro. E esse curso, pessoal, vai ser como iniciar a advocacia no agronegócio. A gente quer trazer todo mundo para o lado mais legal do direito, que é o agro, que é o lado que está crescendo e que é o lado mais amável. A gente gosta de brincar, o coração do produtor é puro, é bom, a gente ganha feijão, ganha alho, ganha leite. Então, eu aguardo todos vocês lá. Quem tiver interesse, o link para se inscrever no curso tá lá na bio da aula, daqui do perfil, no Linktree. Então, pode clicar lá e vocês vão ser todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Michele. Uma boa noite a todos que ficaram com a gente até agora e um bom descanso. Boa noite, pessoal. Até mais.